E no capítulo dessa sexta-feira, dia 16 de abril, da novela Topíssima, Taylor para em frente ao rio para descansar e mata sua sede. Taylor percebe a aproximação dos policiais e se camufla. Edivaldo chega ao desfiladeiro para ajudar Antônio e Gabriela. Antônio pede para Edivaldo salvar Gabriela, mas o mesmo diz para Antônio pegar sua mão, pois vai salvar os dois. Taylor se esconde na mata e percebe a aproximação do delegado André. André percebe movimentos estranhos na mata. Taylor vê que André está ficando próximo dele. Taylor surpreende André e puxa o mesmo para dentro do rio. Taylor e André começam a lutar para ficar com a arma. André consegue disparar vários tiros para cima. Pedro ouve os tiros e se aproxima de Taylor e André. Taylor consegue se afastar de André e diz para ele largar sua arma, e o desafia para lutar, e Pedro fica só observando com a arma apontada para André. André leva melhor na luta corporal, e Taylor fica caído no chão, e Pedro continua com a arma apontada para André. Gabriela, com a ajuda de Antônio, consegue ser puxada por Edivaldo. Gabriela pede para Edivaldo agora ajudar Antônio a se salvar. Edivaldo consegue segurar a mão de Antônio e começa a puxá-lo. Edivaldo consegue salvar Antônio. Antônio abraça Gabriela e diz que agora eles estão bem. Antônio agradece Edivaldo e Edivaldo diz que eles são grandes amigos. Taylor dá um chute a André, que acaba caindo no chão. Taylor tenta afogar André no rio e diz que não adianta ele lutar, que agora chegou seu fim. Taylor diz a André que agora o mesmo irá morrer. André vê uma pedra próxima ao seu corpo e pega a mesma para acertar Taylor. André acerta a cabeça de Taylor com a pedra. Taylor acaba desmaiando e André consegue se livrar dele. André pega sua arma e aponta para Taylor e diz que agora acabou a brincadeira. O delegado diz a Taylor que ele só precisa de um motivo para apertar o gatilho. Pedro percebe a aproximação de outros policiais e foge. Os policiais chegam e André dá ordem para algemarem Taylor. Taylor é algemado. Graça se anima com o telefonema de André e diz que vai avisar a Bruno e Marinha das novidades. Marinha pergunta a Graça se acharam Antônio e Gabriela. Graça diz a Bruno e Marinha que Antônio e Gabriela estão salvos e agora eles podem comemorar. Marinha e Bruno se abraçam e comemoram. Bruno pergunta a Graça sobre a prisão de Taylor. Graça diz que Taylor foi capturado com vida, mas não vai perturbar mais ninguém. Marinha pergunta se Taylor machucou Gabriela. Graça fala que o delegado disse que eles estão bem e apenas ficaram desidratados, mas logo chegarão à delegacia para prestar depoimento. Bruno, de forma estranha, diz a Graça que dessa forma Taylor ainda pode confessar o esquema do tráfico da Veludo Azul. Graça diz que com certeza Taylor tem muitas informações a passar. Marinha diz que só quer abraçar seus filhos e não largar mais. Pedro chega à peixaria nervoso e se tranca. Pedro começa a se embriagar. Fernando bate na porta da peixaria. Pedro pergunta quem é e Fernando responde que é ele. Pedro abre a porta e pergunta o que Fernando quer com ele. Fernando, todo sorridente, diz para Pedro que ele confirmou que podia ensinar a lutar. Pedro diz que ele precisa trabalhar e não vai poder atendê-lo. E Fernando pergunta por quê, se ele já está aí. Pedro, aborrecido, diz para Fernando ir embora, que ele precisa trabalhar. E Fernando fica assustado e vai embora. Pedro se senta na cadeira nervoso e volta a se embriagar. Paulo Roberto chega na delegacia com Rafael e é assediado pelos jornalistas, mas diz que não vai se pronunciar. Rafael pergunta ao reitor o que está acontecendo e o mesmo responde que deve ter algum político preso na delegacia. André chega na delegacia com Antônio e Gabriela e, tê-lo algemado e irritado, pergunta que bagunça é essa que está acontecendo e pergunta por que tantos repórteres. A repórter pergunta a Taylor se ele é sócio de Sofia Alencar no tráfico da Veludo Azul. Taylor fica calado e não responde nada à repórter. Paulo Roberto fica surpreso ao ver Taylor na delegacia. A repórter pergunta ao delegado André se Taylor confirmou seu envolvimento com o tráfico e pergunta por que Antônio está também na delegacia e se ele também é um dos chefes. Antônio responde à repórter e diz que ele e Sofia não têm nada com o tráfico e André diz que não vai dar nenhuma declaração e pede para todo mundo ir embora da delegacia. Edivaldo encara Taylor e pergunta por que agora o mesmo está com vergonha pelo que fez. Taylor encara Paulo Roberto na delegacia. Paulo Roberto encara também Taylor e os dois ficam em silêncio. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal.
E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Rafael vê Gabriela e pergunta a mesma o que aconteceu e Gabriela diz que agora está tudo bem. Antônio diz a Rafael que Telo havia sequestrado Gabriela. Gabriela e Rafael se abraçam. Gabriela diz a Rafael que teve muito medo de morrer e não poder mais vê-lo. Antônio encara Paulo Roberto e diz para ele que sua irmã esteve refém do marginal do Telo, e se ele falar algo ruim sobre sua irmã, vai se ver com ele. Paulo Roberto fica aflito ao ver Taylor preso na delegacia. Rafael diz ao pai que agora Taylor vai poder falar a verdade sobre a Veludo Azul, e Sofia deixará de ser acusada. Rafael chama a atenção do reitor, que está distraído, e Paulo Roberto diz que é melhor eles irem embora e voltarem outro dia. Marinha fica aliviada ao rever os filhos e pergunta a Gabriela como ela está. Gabriela diz à sua mãe que ela está bem e só está cansada e com fome. Marinha pergunta a Antônio como ele está e ele responde que está tudo bem. André diz a Marinha que a operação foi um sucesso e eles conseguiram prender Taylor e Gabriela e Antônio estão salvos. Bruno pergunta a André se Taylor vai ficar detido na delegacia. O delegado fala que por enquanto Taylor ficará na delegacia e Edivaldo irá providenciar uma roupa para o preso. Antônio pergunta se eles ainda têm que fazer alguma coisa na delegacia. André diz que eles já podem ir para casa descansar e mais tarde ele irá interrogar Taylor. Bruno diz a André que gostaria de acompanhar o depoimento de Taylor. André diz que ele não pode acompanhar, mas que ele deve avisar a Sofia que haverá uma cariação entre ela, Taylor e Edson. Antônio agradece a Edivaldo por ele ter salvo a vida deles. Edivaldo diz que ele apenas fez o seu trabalho e André diz que é bom todos irem para suas casas e é gratificante quando todos fazem o seu trabalho com excelência. Na cela ao lado, Edson ri de Taylor. Taylor fica estressado com Edson e diz que ele não vai mais escapar de suas mãos e vai pagar caro pela sua língua solta. Edson tira sarro com Taylor e diz que ele não está com nem um pouco de medo e a ficha dele está mais suja que a dele e é só uma questão de tempo para ele sair e pergunta cadê o Pedro para ajudá-lo. Edson diz a Taylor que se o mesmo for inteligente, deve entregar todo mundo, inclusive Pedro. Taylor fica em silêncio e não diz nada para Edson. Edson ri de Taylor e diz que agora a sua boca é um túmulo e ele vai falar as coisas certas na hora certa e não adiantou nada o mesmo ter tentado lhe matar. Gabriela pede para Bruno ficar ao lado de Rafael no depoimento sobre Jandira e esclarecimentos sobre a história de Vitor. Bruno diz que ficará ao lado de Rafael durante o depoimento sobre Jandira. Paulo Roberto se lembra do encontro que teve com Taylor. Paulo Roberto se lembra que teve uma briga feia com Taylor e sofreu ameaças do mesmo quando lhe deu um soco e lhe chamou de traidor. Paulo Roberto fica apreensivo e preocupado que Taylor lhe entregue para a polícia. Paulo Roberto liga para Pedro e diz que Taylor foi preso e as coisas podem ficar ruins para eles. Pedro bêbado diz ao reitor que ele esqueceu que ele é polícia e já sabe disso e agora a vaca foi pro brejo e eles não podem fazer mais nada e Taylor vai entregar os dois. Paulo Roberto diz que eles precisam se encontrar o mais rápido possível para decidirem o que vão fazer e ele deve tomar um café bem forte para acabar com a cara de bêbado e o local é o de sempre que ele conhece. Rafael presta seu depoimento ao delegado André e diz que Vitor mentiu para todos e com isso sua avó Zilá acabou falecendo. O delegado diz que vai conversar com todos os envolvidos, mas é preciso localizar Vitor para saber onde fica a clínica de aborto. Beatriz entra no quarto de Vitor e fica surpresa ao ver o quarto vazio. Vitor vai até a casa de Jandira e Fernando abre a porta e Vitor pergunta se o mesmo pode falar com os pais de Jandira. Fernando pergunta a Vitor quem ele é e o que ele quer com seus pais. Vitor diz para Fernando que sabem quem ele é. Ele é o garoto chato. Fernando diz que ele é sim o garoto chato e pergunta se Vitor é algum amigo da Jandira. Vitor diz para Fernando que a verdade é que ele era o verdadeiro namorado de Jandira e o pai da criança que ela esperava. Parece que a fama de bom menino do estudante de medicina que sonha ter um futuro brilhante está chegando ao fim. Vitor e suas farsas estão sendo descobertas e o mesmo está ficando sem saída.
Qual seria o grande castigo para Vitor? O mesmo ir para a prisão, por exemplo? Levar uma surra? Deixe nos comentários sua opinião de como deveria ser o fim de Vitor na novela.